Mas, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos para a nossa meditação nesta manhã e agradecer primeiro ao pastor pela honra de nos dar o púlpito e a alegria também de estar falando com os irmãos nesta manhã e trazendo uma palavra de ânimo para o nosso coração. Eu gostaria de ler em Atos, no capítulo 9, começando no versículo 1, eu gostaria de ler até o 16. E para tanto, eu pediria que os irmãos ficassem de pé para nós ouvirmos reverentemente a palavra de Deus. Começamos lendo no versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu anunciei até o 16, mas eu quero ler 17, 18 e 19 ainda, me permitem. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco mais por alguns dias com os discípulos. Vamos orar. Pedimos-te, ó Deus, que tu tragas nossas mentes cativas à tua palavra nesta manhã, e que teu Espírito fale a cada um de nós das necessidades que temos de um encontro pessoal com Jesus. Fala conosco, nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu gostaria de falar nesta manhã sobre 5 necessidades de que cada ser humano tem na sua peregrinação aqui nesse planeta chamado Terra. 5 necessidades. Quando Jesus
morreu, ele deixou uma tremenda confusão na cabeça dos sacerdotes, dos fariseus, dos judeus em si. Porque eles mataram Jesus e eles eram testemunha de que Jesus morreu e foi sepultado. E Jesus tinha feito muitos milagres e muitas manifestações e dizia que ele era Deus, Filho de Deus. Então, eles precisavam de acabar com essa ideia de que Jesus ressuscitou, porque os crentes diziam que ele ressuscitou. E quanto mais eles perseguiam, mais os crentes diziam, ele está vivo, ele ressuscitou. E tinha manifestação de que Jesus estava vivo. Então, eles precisavam de um homem para enfrentar a Jesus, para enfrentar os crentes. E eles viram em Saulo um homem com esta capacidade de ir enfrentar a Jesus. Vai ser um rival para destruir essa ideia a respeito de que Jesus ressuscitou. Então, quem era Paulo? Quem era Paulo, irmãos? Quem era Saulo, nesse caso? Saulo era fariseu, era um homem que zelava pela lei, fazia parte do Sinédrio, tinha três culturas, a cultura das principais da época. Ele era judeu, criado aos pés de Gamaliel, conhecia das leis de Israel, zeloso pela lei. Ele era também helenita, ele tinha toda a sabedoria dos gregos. Ele tinha a ciência, o conhecimento dos gregos. E ele tinha ainda a cidadania romana, que era um título que muitos gostariam de ter, e ele o tinha por nascença. Seus pais moravam em Damasco, em Tarso. Tarso era uma cidade portuária, de muito recurso, e seus pais o enviaram para Jerusalém para estudar na melhor escola de Jerusalém. E Paulo tornou-se um catedrático, um conhecedor profundamente de leis. E ele poderia até ser um estadista. E Paulo estava preparado para enfrentar, então, Jesus. E ele foi aos sacerdotes, pediu cartas, para que se encontrasse alguns do caminho e prendesse, que ele fosse até Damasco. Quem são os do caminho? Os do caminho, irmão, porque na perseguição, os discípulos, os crentes, espalharam, saíram da cidade de Jerusalém e pararam no caminho. Por isso foram chamados os do caminho. E todos que passavam no caminho, eles aproveitavam para falar, Jesus ressuscitou e é Senhor. E eles começaram a pregar e evangelizar. E quanto mais eles falavam, mais a igreja crescia e mais tinha evidência de que Jesus estava vivo. E quando Saulo chegou diante dos sacerdotes, eles lhe deram todas as credenciais. Deram-lhe soldados para acompanhá-lo, deram cartas para ele ir até Damasco, prendendo, maltratando e perseguindo os do caminho. E Paulo, então, partiu para Damasco para prender e perseguir a igreja de Deus e para enfrentar a Jesus. E Paulo foi, e já chegando bem próximo de Damasco, Jesus, então, decide vir encontrar com Paulo. E ele aparece com um clarão muito forte, irmãos. E com uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo cai por terra e já, sabendo que era uma autoridade superior a ele, pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te. O que eu vou fazer? Levanta-te e vai para a cidade de Damasco. Lá te será dito o que has de fazer. E Paulo, então, foi guiado pelas mãos, porque estava cego, ficou cego, e foi para a casa de Judas, e lá começou a orar. Então, a primeira coisa que aconteceu, que precisa de acontecer com todo ser humano, é a conversão ao Senhor Jesus. É converter. A conversão é uma guinada, vai numa direção e volta para outra direção. É a conversão.
primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida é a conversão. A segunda coisa, o Paulo fez imediatamente assim que chegou na casa de Judas. O que Paulo fez na casa de Judas? Começou a orar. Começou a orar. E na oração, irmãos, Deus falou com Saulo. Deus deu uma visão a Saulo. Então, o nosso Deus, o Jesus, está vivo, e quando nós falamos com Ele, Ele fala conosco. A maior oração não é quando nós falamos com Deus. A maior oração é quando Deus fala conosco e que o nosso ouvido escuta a voz de Deus. E Deus dá visão aos crentes. Deus dá dons aos crentes. E Paulo recebeu o dom da visão. O que foi que Paulo viu? Paulo viu Ananias, um homem de Deus, entrar e orar por ele. Tá? Paulo teve essa visão, viu Ananias, deu o nome de Ananias. E Ananias estava onde? Na casa dele. Fazendo o quê? Orando também. Orando. E quando Ananias estava orando, Deus disse: Ananias. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus, então, dá uma visão a Ananias também. Vai na rua chamada direita, na casa de Judas, e ora para Saulo, porque ele também está orando. E Ananias, então, discute com a voz, com o Senhor. Mas, Senhor, eu tenho sabido, eu recebi notícias agora fresquinhas de que esse homem está vindo para cá com cartas dos sacerdotes para prender os crentes, para maltratar os crentes. E esse homem é um perigo, Senhor. O que tu queres fazer comigo? Ananias discute. E Deus fala: não, não. Aquele Paulo que você sabia, está sabendo que é perigoso e que maltrata os crentes, aquele não existe mais. Ele existia até ter encontro comigo. Mas agora ele encontrou comigo. E agora deu-se uma coisa diferente na vida dele. Ele foi transformado. Não tem mais aquele Saulo perigoso. Seu coração agora mudou, a sua mente está mudada. E agora você pode ir, porque aquele Saulo perigoso não existe mais. Glória a Deus. Ananias, então, não discutiu mais, levantou humildemente e caminhou em direção à casa de Judas. E eu fico impressionado, irmãos, que Deus sabe o nosso nome, o nosso endereço, o nosso trabalho, e a visão que Deus deu a Saulo, e a visão que Deus deu a Ananias, não foi uma visão qualquer. Tipo assim, eu estou vendo, tendo uma visão, mas não posso contar. Ai, Deus está falando e treme, muda a voz. Não é nada disso não, irmãos. Deus, quando dá uma visão, uma palavra, é seguro, é fiel. E dá o endereço, e dá o nome, sabe o que você está passando. Sabe do seu trabalho, da sua vida, qual é. E Deus te dá a visão. E Ananias, então, foi dirigido por Deus até a casa de Saulo. Até a casa de Judas. E quando ele chegou, entrou na casa de Judas, encontrou um homem que estava 3 dias sem comer e sem beber. Estava só orando, cego, não enxergava, mas na visão, os olhos dele abriram para ter a visão de Deus. E Ananias entrou. Entrou e falou: irmão Saulo, chamando ele já de irmão, que agora você é um novo homem. O Senhor me apareceu e mandou vir orar para você recuperar a vista e ser cheio do Espírito Santo. E Saulo, humildemente, de joelho, aceitou a oração, submeteu a Ananias. E Ananias orou por ele. E quando Ananias orava, irmãos, aconteceu um milagre, o toque de Deus. Ananias pôs as mãos sobre ele, orou por ele, e logo Ananias viu quando caiu dos seus olhos umas escamas. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele passou a enxergar novamente. Segura esta palavra aí, irmãos, ficou cego por 3 dias.
Então, houve a mudança na vida dele. Agora vem a transformação. A transformação, irmãos, é que Saulo precisava de um tempo para refazer a sua cabeça, a sua mente, e ele então saiu e foi para a região de onde lá de Arábia, das Arábias. Foi para a Arábia. E lá na Líbia, ele ficou como que 3 anos, se refazendo, se repensando, recomeçando. E esse momento que ele ficou lá, irmãos, foi exatamente para ele botar sua cabeça em ordem, porque houve uma desordem na sua mente, porque ele era um homem muito culto, muito sábio, mas quando ele conheceu a sabedoria de Deus, ele falou, para mim, essa sabedoria que os homens me deram é um esterco, isso não vale nada. E eu preciso agora de alcançar a sabedoria que vem do alto. Então, Paulo buscou essa transformação. Depois, Paulo achou que era pouco, só 3 anos, ele precisava de um pouco mais. Mas ele teve desejo de conhecer Pedro, a coluna da igreja, e foi para Jerusalém. Depois de 3 anos, ele foi conhecer Pedro. Chegou lá, ficou 15 dias com Pedro. E Pedro, então, o recebeu, apresentou Tiago, que era o pastor da igreja, mas não receberam Saulo com muita boa vontade, não. Ficaram meio receosos, com o pé atrás. Esse homem é perigoso, por onde ele passa tem confusão, tem problemas. Ficaram com o pé atrás. Então, Saulo volta para Damasco. Em Damasco, ele sentiu necessidade de ir para o seminário. Ele precisava de um conhecimento mais profundo com Deus. E ele, então, vai para a Arábia, lá para a região onde ele podia ter um momento maior com Deus. E ele passou 14 anos na presença de Deus, sem se apresentar e sem trabalhar como dar início ao seu ministério. Depois de 14 anos, irmãos, Deus dá uma missão para Saulo. Ele, então, é comissionado a pregar o Evangelho. Quando Ananias discutia com Deus a respeito da visita que ele tinha que fazer à casa de Judas, Deus disse para Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido desde o ventre da sua mãe. Antes que ele nascesse, eu já o escolhi para ser meu servo. Ele é meu, ele é meu. E eu fico pensando quando Saulo ia com cartas pelo caminho para prender os crentes e maltratá-los, e Deus olhando, Saulo indo. O que Deus pensava? É meu, é o meu servo, vai perseguir a minha igreja. Mas é um vaso meu. Só que Deus manifesta no seu tempo. E Deus não tinha manifestado ainda a Saulo. Mas no tempo de Deus, Deus manifestou a ele no caminho. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora, Saulo é transformado nesse vaso escolhido para levar a palavra de Deus. Então, ele é comissionado. Então, Paulo estava lá na Arábia, ele lembrou de Barnabé. A história conta que Paulo foi amigo de Barnabé na infância. Os dois tinham mais ou menos a mesma idade. E eram amigos, só que Barnabé foi para Cristo antes de Saulo. Barnabé já era crente, já conhecia o Senhor. Então ele procurou a Barnabé e falou, Barnabé, me leva a Jerusalém, eu preciso de ir a Jerusalém. E Barnabé, mas Saulo, eles não vão te aceitar, a coisa é feia, a coisa é tremenda. Saulo, não, eu preciso de ir a Jerusalém. E Barnabé perguntou, quando? Agora, estamos indo. Sim, mas uma perseguição muito grande lá em Jerusalém. E Saulo disse, nós chegamos de madrugada, porque os crentes reúnem de noite, não pode reunir abertamente, como nós temos verdade aqui para reunirmos. E Saulo, então, vai com Barnabé para Jerusalém. Chega lá na casa de Pedro e bate. Pedro dormindo, quem é? Aqui é o Barnabé. O Barnabé? É. O que você quer, Barnabé, nessa hora da madrugada? E Barnabé responde, eu trouxe alguém aqui que quer te ver, quer falar com você. Quem é?
é Saulo, Saulo de Tarso. E Pedro, não traz esse homem para cá, não, esse homem traz confusão para mim. Não. Aí Barnabé insiste e Pedro então diz, espera um momento, me dá um segundo. E eles estão esperando lá de fora de madrugada. Então Pedro vai e bate na porta de Tiago. Tiago, você é o pastor da igreja, tem alguém que veio visitar a igreja. E então, Tiago, mas quem é? É o Saulo de Tarso. Não, a igreja não vai receber esse homem, não, esse homem é perigoso. Não, mas teve insistência, então espera aí, bate na cara de João. E João, então, era mais jovem, mais moço, recebe eles e fala, o que vocês querem? Queremos falar, tem um homem aí fora querendo falar com a gente, é um tal de Saulo de Tarso. Já viu falar nele? Sei, perigoso. Mas vamos enfrentar a fera. Aí Pedro vem e fala, Barnabé, vocês estão aí? Então, vou abrir a porta. Abriram a porta. E aí entrou. E Barnabé fala, paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Aí cumprimentar lá e falou, esse aqui é o nosso irmão Saulo de Tarso. Aí Pedro, eu já vi, ele esteve aqui uns tempos atrás. E Tiago, eu lembro dele também, João não tinha visto ele ainda. Finalmente ele falou, Saulo disse, eu vou contar para vocês a minha experiência pessoal com Jesus. Ia eu no caminho de Damasco para perseguir os crentes. E de repente uma luz forte veio sobre mim, e eu caí por terra, e eu vi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu estava perseguindo a igreja, mas Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. E eu fui quebrado ali naquela hora, e tem 14 anos que eu estou na presença desse Jesus, recebendo revelações e ordenanças para trazer para o povo gentio. E Pedro disse, mas eu sou apóstolo dos judeus, pois eu quero ser dos gentios. E aí, quando ouviram o testemunho de Paulo, Pedro, muito cheio da graça, o Espírito foi falando, e Pedro então estendeu a mão para ele e falou, bem-vindo, Saulo. E deu a destra direita para ele e recebeu. Tiago era o pastor da igreja, disse, bem-vindo, Saulo. E João, que era mais novo, pulou no pescoço dele, eu acho que houve até ósculo santo entre os dois, que era mais jovem. Então, os três, as colunas da igreja, recebeu Saulo no apostolado. Aí a igreja continuava reunindo de madrugada, orando e fazendo vigílias, e como nós tivemos uma vigília poderosíssima aqui na última sexta-feira, a igreja estava reunida de madrugada com medo dos judeus, a perseguição era tremenda. E quando a igreja estava orando, irmãos, aconteceu algo extraordinário. Disse o Espírito Santo à igreja, o mesmo Jesus que fala, o Espírito Santo também fala, e não traz confusão aos nossos ouvidos. Disse o Espírito Santo à igreja, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E a igreja, então, decidiu enviar Saulo e Barnabé para os gentios. Bênção! E nós, que não somos judeus, éramos gentios. E Saulo, então, veio trazendo esses ensinos, as cartas, e falando da graça, e derrubando todo aquele espírito da lei dos judeus, e provando que Jesus não é uma ideia, que Jesus não é uma doutrina somente, mas que Jesus é uma pessoa que está viva, morreu e ressuscitou, está vivo à frente da sua igreja. E Jesus fala, irmãos, porque é uma pessoa que fala. E Jesus falou à igreja, e Paulo e Barnabé foi para Antioquia e começou a obra por ali, e eles pareciam com Jesus, e pela primeira vez os crentes foram chamados de os cristãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa profunda. Nós damos graças a Deus porque Paulo e Barnabé foram para os gentios. E para isso acontecer, Paulo precisou de sofrer uma transformação, irmãos. E Paulo, agora transformado, ele recebe a missão e começou a trabalhar pregando. E Deus falou para
Neemias. Eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. E os irmãos sabem o quanto Paulo padeceu pelo nome de Jesus. Foi picado por uma cobra, passou fome, passou frio, enfrentou os falsos irmãos. Uma vez ele estava num navio, o navio foi afundado, tempestade, e ele teve que se avançar no mar, agarrou umas tábuas e saiu arrastando naquelas tábuas para poder se livrar da morte. E Paulo disse, eu sofri fome, frio, fui açoitado, 40 vezes me bateram, e eu fui preso. Ele sofreu tudo que um homem podia sofrer por amor a Jesus. E depois disso, meus irmãos, vem a última. Eu falei conversão, oração, transformação, missão e agora rendição. Paulo se rendeu a Jesus incondicionalmente. Nós, às vezes, temos uma dificuldade incrível de nos render a Jesus. E só rende a Jesus quem é convertido. Saulo teve que render. Eu falei para vocês segurar a cegueira de Saulo, não é isso? Agora eu volto na cegueira de Saulo. Saulo ficou 3 dias cego. Ele precisava de ficar cego. Nessa cegueira, irmãos, foi como que Deus dizendo para ele, tudo que você tem do passado, você vai esquecer, apagar, tirar da sua memória, porque agora você é uma nova criatura, você renuncia tudo. Agora ele começou a aprender com Jesus tudo que ele tinha pela frente. Meus irmãos, a grande dificuldade que nós temos hoje é da renúncia. Às vezes Deus pede que nós renunciemos a algumas coisas de um valor extraordinário para nós, mas Deus sabe o amanhã como é. Por exemplo, o jovem, quando gosta muito de uma jovem, ela também o ama, o amor é correspondido, ela é bonita, ela é condição financeira, boa, inteligente, e o casamento está para acontecer, mas Deus diz, não vai dar certo. Ele diz, não, mas eu não posso renunciar a um amor como este, eu vou me casar. E casa, e logo depois, vem 2 filhos, 3 filhos, e em seguida o divórcio. Porque Deus sabia que não era o caminho, o casamento. Deus tinha coisa melhor. Deus tem sempre o melhor. O trabalho. Eu não posso renunciar a esse trabalho, a oferta é muito grande. É um trabalho muito bom. Mas Deus disse, não. Deus disse, não. E aí você vai. E continua o trabalho. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu tinha mais ou menos 20 anos. Tive uma oferta de trabalho muito boa lá em Brasília, trabalhar na Souza Cruz. E eu comecei a trabalhar na Souza Cruz e eu era crente. E Souza Cruz, os irmãos sabem, vende e mexe com cigarro. E logo depois eu comecei a experimentar o primeiro cigarro. E não era da vontade de Deus. E depois eu saí desse trabalho porque eu não aguentava mais ser crente trabalhando na Souza Cruz. Ganhava um ótimo salário. Fui embora para São Paulo. Saí de Brasília e fui para São Paulo. Um mês depois, eu recebo uma carta convidando para a missa do 7º dia do meu gerente. E eu andava com ele sempre, nós solteiros, estávamos sempre juntos nas noitadas. E, finalmente, Deus falou comigo, está vendo? Se estivesse lá, você estava com ele no carro. Então, Deus vê o amanhã, Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Aí, irmãos, eu quero ainda, terminando, porque o tempo passa muito rápido, falar com vocês agora, quando Paulo já era uma outra pessoa, ele fala agora dele próprio. Gálatas 1, capítulo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, Paulo dizendo, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi do homem coisa alguma, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sob maneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E ele dizia, na minha idade eu sobrepujava todos os demais. Era mais capacitado do que os da idade dele. Ele dizendo, no versículo 15, quando, porém,
ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. E sem detência, eu parti para a missão que Deus me deu. Paulo está falando sobre ele. No versículo 17, eu não subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, lá no 19, eu não vi outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. E lá na frente, irmãos, quando eu estava lá em Mileto, na igreja de Éfeso, Paulo, então, já sentia-se velho, realizado no seu ministério. Ele falava aos crentes de Éfeso, lá em Mileto, dizendo assim, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora me resta a coroa da justiça. Agora o meu corpo já está sendo entregue por libação, já está sendo derramada a minha alma em cheiro de suavidade. Agora eu tenho a esperança da coroa da justiça. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós ainda que estamos aqui nesse presente momento, nem acabamos a carreira. Nós estamos na nossa carreira de fazer a obra de Deus. Ele disse, eu acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Gostaria de fazer um apelo aos irmãos nesta manhã tão preciosa, quando nós sentimos o gozo da presença desse Jesus que fala, que dá visões. Se você tem alguma coisa para renunciar e está titubeando, se renuncia ou se não renuncia. Hoje, a pessoa de Jesus não é uma ideia, que nós temos que seguir uma ideia. Não, nós temos que seguir uma pessoa, Jesus, que sabe o nosso nome, sabe o nosso presente, nosso passado e nosso futuro, sabe o dia de amanhã. Quer renunciar a alguma coisa? Quer ouvir a voz de Jesus? Aí você diz, mas eu oro e eu não escuto a voz de Jesus. Eu leio a Bíblia, mas eu não sinto. Mas hoje você pode sentir. Hoje você pode alcançar do Senhor esta convicção de que Jesus é uma pessoa que está vivo, e você poderá depois dizer como Paulo, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos curvar nossa cabeça se você sentir desejo de um encontro pessoal com Jesus. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia aceitável de você descansar nos braços eternos do Senhor Jesus. Ele conhece o seu nome, Ele sabe o seu endereço, sabe o seu trabalho, e Ele sabe que você está aqui por causa dEle, por causa do nome de Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Aleluia. Nosso Deus, Tua palavra foi exposta com clareza ao nosso coração, assim como Tu fizeste com Saulo de Tarso. Faça aqui, ó Deus, com aquele que ainda não tem esperança, aquele que está sofrendo com problemas, com dificuldades, para decidir, tomar caminhos, aquele que está preso ao trabalho e não tem tempo para o Senhor, que possa haver uma renúncia nesta manhã, uma entrega total ao Cristo, que não é uma ideia, mas é uma pessoa que fala e que age e que atende-nos nas nossas necessidades. Eu oro a Deus, entregando a esta palavra, esse culto, esses irmãos, para que nós tenhamos a consciência do Cristo ressurreto, esperando a Tua volta, até que recebamos a coroa da justiça. Eu oro no nome de Jesus. Amém.